poder discutir certinho melhor e saber a opinião de cada um sobre a tensão desse relacionamento. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Na janela. Aqui. Aí vocês estão já vendo, conseguindo ver minha tela? Sim. Beleza, então vamos lá. Então vamos aqui, né? Senhor. Aí. Então o que tá rolando, né? Pra começar. Essa crise, ela não é recente, assim, não é algo desse ano. Ela já vem se arrastando há alguns anos e ela, na verdade, começou a piorar durante o período que o Trump era presidente dos Estados Unidos. Então foi mais ou menos em 2018, né? Só que na época, a guerra não era tão tecnológica a respeito da expansão da hegemonia tecnológica ou dos Estados Unidos e da China. Ali, naquela época, o que o Trump estava insatisfeito com esse relacionamento é que as trocas comerciais, principalmente de commodities, né? O que são commodities, né? São aqueles bens materiais, aquelas matérias-primas que a indústria usa, tanto para alimentação, como para a parte de siderúrgica, ou seja, aço, ferro. Então, essas trocas comerciais que estavam rolando entre os dois países, ele estava se sentindo desfavorecido, porque ele disse que, economicamente, os Estados Unidos estavam importando mais commodities e pagando mais tarifas por elas do que a China estava, ao contrário, importando dos Estados Unidos e pagando mais tarifas. Então, o que ele fez, né? O que o Trump fez? Ele resolveu fazer o seguinte, ele resolveu tarifar os commodities que vinham da China, que a indústria estadunidense utilizava, para poder fazer um equilíbrio das contas, que, segundo ele, para equilibrar esse déficit orçamentário que os Estados Unidos estavam enfrentando com esse acordo comercial. Só que o que aconteceu, né? A China, que era importava muito aço e alumínio, exportava, né, na verdade, muito aço e alumínio para a indústria de base dos Estados Unidos, sentiu esse choque, né? De repente, ele começou a ter que pagar mais imposto para os Estados Unidos para que esse equilíbrio comercial rolasse. E aqui, ó, o Trump falou que o governo norte-americano tinha um déficit de 500 bilhões de dólares, né, nesse acordo. Então, não é pouco dinheiro, né? E aí a China ficou muito brava com essa questão, né? E ela foi até a Organização Mundial do Comércio para falar sobre que esse ajuste, né, tarifário era injusto e tal, e tentar resolver por lá. Só que não deu muito certo e, na verdade, os dois países já começaram a ficar meio que brigados, assim, um com o outro. Então, o que a China fez? Em contrapartida, ela também começou a tarifar bens e produtos que ela exportava para os Estados Unidos. Importava, desculpa. Importava e exportava, a gente faz uma confusão às vezes. Então, ela começou a tarifar produtos que vinham dos Estados Unidos para a China. Principalmente a soja, aviões, carros, carne, uísque, produtos químicos, que a China consumia bastante. Então, meio que eles começaram a colocar imposto sobre os produtos dos dois lados, né? E aí, outra informação começa a agitar o relacionamento entre os dois países, que é a questão da empresa Huawei. Eu não sei se vocês conhecem, mas é uma gigante tecnológica da China. Ela produzia, né? Não sei se produz ainda. Celular, dispositivos eletrônicos e também muita infraestrutura de tecnologia como de internet, né? Cabeamento de 5G, 4G, tudo isso que a gente usa bastante para estar conectado na internet, né? E aí o que acontece? A Huawei, ela estava expandindo os seus negócios para países da Europa, para países do Pacífico, porque ela, em questão de qualidade e preço,
ela se sobressaía com relação à concorrência que ela tinha nos outros países, né? E os principais concorrentes da Huawei, no sentido de infraestrutura de tecnologia, dessa de 5G, de cabeamento e tal, ela só tem como concorrente principal a Nokia e a Motorola. Né? A Nokia é uma empresa europeia e acho que a Motorola é uma empresa, se eu não me engano, americana. Só que elas não conseguem bater a Huawei nesse quesito de preço e tudo mais. Então, o que aconteceu? Ela tinha um acordo, a Huawei, como ela é chinesa, ela tinha um acordo com o governo chinês sobre a questão de usar, que o governo chinês poderia utilizar a infraestrutura de tecnologia da Huawei para enfim, usar as informações vindas os dados recolhidos pela empresa. O governo chinês poderia usar. E isso despertou a atenção do Trump e dos outros, principalmente do Trump, que isso poderia ser uma prática de espionagem do governo chinês sobre os dados, as informações dos países e das pessoas desses países que contratariam esse serviço da Huawei. Só que, apesar de eles terem levantado essa hipótese, eles nunca apresentaram uma prova concreta de que isso estaria acontecendo. Né? Que a Huawei realmente estava cometendo um crime de espionagem nos países em que ela estava desenvolvendo esses trabalhos. Então, só que isso já gerou um outro conflito dessa empresa e do governo chinês também. E isso acabou causando alguns problemas de negócio para a empresa. Ela perdeu a licitação de alguns países, como a Austrália e Nova Zelândia, por causa disso, alguns contratos que ela tinha com outros países também. Mas isso já gerou outro impacto nesse relacionamento dos dois países também, né? Essa acusação sem apresentação de provas. Apesar de que existe sim uma questão do governo chinês, tá aqui embaixo, ó. Obriga as empresas a cooperarem com a Agência Nacional de Inteligência Chinesa. Né? Todas as empresas da China, elas têm esse acordo de cooperação com a Agência Nacional de Inteligência. Mas isso não quer dizer que é uma questão de espionagem. Enfim, e aí a Huawei perdeu então contratos importantíssimos em vários países. Inclusive, ela foi acusar, a executiva da Huawei, em 2018, ela estava no Canadá, e ela foi acusada de ter causado uma fraude bancária contra o HSBC. Ela foi acusada pelos Estados Unidos de ter mentido, de ter omitido algumas informações para o banco, em troca de conseguir um grande investimento para fazer a venda de algumas tecnologias no Irã. E o que acontece? Lá os Estados Unidos têm um embargo econômico com o Irã, né? Por uma questão das armas nucleares, que o Irã é sim um inimigo dos Estados Unidos, é uma potência nuclear muito forte ali na região, então ela tem um embargo econômico dos Estados Unidos. Então, empresas que fazem acordos, pedem investimentos para os bancos que estão nos Estados Unidos, não podem ferir esse acordo, esse embargo que tem, né, no Irã. E aí a Huawei foi acusada de ter omitido que usaria investimentos captados desse banco para poder fazer trabalhos com o Irã. E aí ela foi presa, estava presa até essa semana, em prisão domiciliar no Canadá. E em retaliação, o governo chinês prendeu dois cidadãos canadenses que estavam na China, também acusados por espionagem. Mas aí a comunidade internacional também disse que isso foi uma retaliação do governo chinês por causa da executiva que estava presa no Canadá, que não existiam provas nenhuma de espionagem, de informações para outros governos que esses dois cidadãos canadenses tinham feito. E aí esse imbróglio, né, da Huawei e dessa situação da executiva tem durado até hoje, até essa semana, e aí a executiva foi solta e os dois canadenses também foram soltos, né? Eles estavam, inclusive, embarcando ontem, se eu não me engano, as 3 pessoas tinham embarcado nos aviões para poder voltarem para os seus países de origem.
E aí isso foi meio que um acordo, através de um acordo que os Estados Unidos fez com a executiva chinesa da Huawei, e que eles ainda vão recorrer do processo, então o processo ainda está rolando. Eles só meio que liberaram ela para voltar para a China, para que esse relacionamento diplomático de Canadá e China se resolvesse. Então vamos lá. E aí tá, em 2018 a gente teve, né, o Trump levantando tarifas de importação dos produtos chineses. Em contrapartida, eles também, os produtos americanos começaram a ser taxados também na China. E aí esse problema da Huawei no meio do caminho. E aí, magicamente, parecia que em 2020, no começo do ano passado, antes da pandemia, a situação entre os dois países ia começar a ficar mais amigável. Como? Trump e o governo, né, e Xi Jinping, eles resolveram fazer uma trégua. Falaram, pô, essa situação prejudicou ambos os lados, né? Essa tarifação do nosso acordo comercial trouxe alguns prejuízos pra gente. Então vamos fazer o seguinte, né? Vamos tentar fazer algum acordo que nos beneficie de algum jeito. Então o que aconteceu? Né? Eles teriam que começar a fazer o seguinte, eles teriam que comprar, no acordo, eles teriam que comprar só produtos americanos, né, deixar de importar de outros países, a China, no caso, né, ter que importar, se eu não me engano, soja, era soja e carne. E aí, isso nos impactou negativamente, porque a gente era um grande exportador dessas commodities quando esse problema aconteceu, esse acordo, quando essa treta rolou entre China e Estados Unidos, o Brasil começou a exportar bastante dessas commodities que pararam de chegar pelos Estados Unidos. Mas enfim, aí eles fizeram um acordo assim, você só pode consumir isso daqui e a gente também só vai consumir isso daqui pra gente poder fazer esse equilíbrio voltar. E aí quem se lascou nessa história toda foi a gente, porque aí a gente deixou de ter a venda desses produtos como a gente vendia antes. Mas enfim, né? Eles também, então pelo menos nessa questão das commodities e desses produtos os produtos de base, eles deixaram de brigar por isso, mas as disputas no âmbito da tecnologia ainda continuaram acesas. Huawei, e também começam a sair outros aplicativos de tecnologia, que a gente vai ver mais pra frente, que é o TikTok e o WeChat, que também cresceram bastante nos Estados Unidos, começam a entrar em cena. Até aqui, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Eu tô indo um pouco rápido, como é que tá? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Tá bom. E aqui é bom ressaltar o seguinte, né? Durante esses 2 anos, né? Foram quase 2 anos em que a China e os Estados Unidos tiveram esse problema comercial, né? Das commodities. O Trump, ele realmente conseguiu diminuir de 500 bilhões para 360 bilhões de dólares o déficit orçamentário. É bastante dinheiro, são 140 bilhões de dólares que ele conseguiu manter no país. Mas aqui é importante ressaltar, é que os agricultores foram os que mais sofreram, né? Porque eles deixaram de exportar como exportavam para a China antes. E as exportações, elas caíram quase 25 bilhões, de 25 bilhões, né? Que era antes dessa tarifação, para 7 bilhões. E os investimentos das empresas chinesas nos Estados Unidos também diminuiu drasticamente. E as empresas americanas, estadunidenses que estavam na China, a Tesla tá lá fazendo as fábricas da Tesla, por exemplo, são todas lá, né, do carro e tal, são todas da China. Eles também sofreram impactos importantes, né, na indústria. Então, foi um momento que trouxe algum resultado positivo, mas ele precisou ser restabelecido, ser reorganizado entre os dois países, porque estava afetando uma cadeia muito maior. Então, por isso que eles voltaram atrás em algumas condições e resolveram fazer uma trégua. Então tá, então a gente falou da Huawei,
da questão da espionagem. E vamos para a próxima. Sim. Ah, sim. E aí também no finalzinho, no meio do ano de 2020, né? Outro problema aconteceu, um outro impasse diplomático, é que o consulado chinês foi acusado, o consulado chinês no Texas foi acusado de também estar cometendo espionagem. De novo, essa informação não foi comprovada pelos Estados Unidos, mas isso gerou um impasse diplomático bem importante na época. O consulado foi fechado, e isso, não sei se vocês sabem, mas como a gente vive, né, tem essas questões diplomáticas e tal, quando você fecha um consulado, é como se você estivesse se fechando, terminando um relacionamento com um país que tá sendo... E você está acusando esse país de cometer um crime dentro do seu país. Porque esse espaço do consulado é um espaço cedido para que facilite a comunicação e a união entre esses países que eles se apoiem e tal. Então, aí Pequim também fez a mesma coisa, fechou um consulado no americano, e isso trouxe uma instabilidade política entre os dois países. E também, né, no começo da pandemia, enfim, o Trump falava muito que o coronavírus era um vírus chinês, né, enfim, que a China tinha espalhado o vírus para o mundo, também algo que nunca foi comprovado, não se conseguiu comprovar na época. E, então, isso tudo estressou ainda mais o relacionamento entre o governo chinês e o governo americano, né? Principalmente nessa época da pandemia. Enfim. E aí chegamos aqui na parte do TikTok, né? O que aconteceu? O TikTok também foi acusado de espionagem pelo governo Trump, de vazar dados de informações dos usuários sem que eles soubessem para o governo chinês, né? E o TikTok se manifestou falando que não trabalhava dessa forma, mas essa acusação foi tão grande que na época, no fim do governo do Trump, o TikTok, para continuar no país, ele precisaria ser vendido para uma empresa americana administrar os dados. Então, o que aconteceu? O TikTok fez o seguinte, ele queria vender só uma parte do aplicativo, só a parte do aplicativo que continha a base dos usuários americanos. E aí tinham empresas americanas importantes atrás para a compra do aplicativo. Tinha a Microsoft, a Oracle e tinha mais uma que eu esqueci também. Mas enfim, isso tudo traria diminuiria a autonomia da empresa chinesa que está por trás do aplicativo e daria, né, basicamente, venderia essa parte da empresa para alguma empresa estadunidense. Isso se arrastou por meses e meses, eu não sei se vocês se lembram, mas a cada fim do tempo que o TikTok tinha para fazer a venda, o governo americano ia lá e estendia mais um pouco por algum problema. Isso foi até que o Trump perdeu as eleições. E aí o TikTok continuou empurrando com a barriga essa venda do aplicativo nos Estados Unidos. Porque eles pensaram, bom, se o Biden provavelmente ele é uma pessoa mais que não vai nos trazer tanto problema, então a gente não vai precisar vender o aplicativo para nenhuma empresa americana, nem vai perder a base de clientes que a gente tem importante dentro desse país. Porque por um problema que a China tinha tido com a Índia, e a gente vai ver daqui a pouco, o TikTok já tinha perdido 200 milhões de usuários na Índia. Então não era pouca coisa, eles já tinham sofrido um baque muito grande por causa de problemas do relacionamento do governo chinês com outro país. Então eles não queriam que isso acontecesse de novo e também não queriam vender a empresa. Então eles esperaram o Biden assumir o governo e ver como é que o Biden faria, como ele levaria em frente essa questão. E aí o Biden disse que não faria mais com que não iria mais à frente com essa questão da venda, mas ele ainda ia fazer uma investigação para averiguar mesmo se houve
né, esse vazamento de informações de dados de usuários americanos para o governo chinês. Então ele falou, não, beleza, o TikTok pode ficar no país, ele não precisa ser vendido para nenhuma empresa americana, mas a gente vai fazer uma investigação ainda aqui interna. E o TikTok cresceu muito em 2020, então é algo que assustou, né? Antes a gente tem uma hegemonia muito grande das empresas do Google, do Facebook, que é dono do Instagram, do WhatsApp. Então a Apple, então as gigantes tecnológicas hoje, elas estão ou concentradas na China ou concentradas nos Estados Unidos. E o TikTok foi um dos primeiros, e o WeChat, que é outro aplicativo também, eles foram os primeiros aplicativos chineses que começaram a crescer exponencialmente em território americano. Então isso despertou também uma preocupação do governo do Trump na época, né? A perda da hegemonia tecnológica até dentro do seu território. Então foi isso que despertou toda essa novela do caso TikTok. E aí eu comentei com vocês que teve um conflito da Índia com a China, né? Que fez o TikTok perder uma base de 200 milhões de usuários. Então eu vou explicar um pouquinho o que aconteceu. A China e a Índia, para quem não sabe, já tiveram em conflitos armados antes, na década de 60. E até hoje eles não são dois países que sejam amigos, assim. Eles têm problemas de relacionamento muito sérios. E, inclusive, uma das consequências dessa guerra que eles tiveram na década de 60 foi por uma questão da fronteira ali entre China e Índia. E esse problema não foi resolvido até hoje, porque como é uma região quase que é uma cadeia de montanhas, enfim, que é pouco acessível para chegar lá, essa delimitação de fronteira nunca ficou bem resolvida entre os dois países. Então, como é que eles resolveram? Pode ter indiano aqui e pode ter chinês aqui. Vamos os dois países controlar juntos essa limitação imaginária que existe. Mas isso também abre uma questão, porque aqui, se dois países comandam o mesmo território, não se sabe exatamente quem que é o dono daquela parte, né? Então ali pode rolar uma briga e a gente não sabe quem que estaria correto nessa situação. E foi exatamente o que aconteceu em 2020. Houve um conflito entre os soldados chineses e os soldados indianos que estavam nessa fronteira. Teve morte e feridos do lado chinês e do lado indiano. E isso aconteceu e isso trouxe essa crise, né, entre a Índia e China, que fez com que o aplicativo do TikTok fosse banido do país e gerou essa perda de usuários para o aplicativo TikTok. E eu não sei se vocês lembram, não sei se vocês têm TikTok, mas bem no começo do ano passado, a gente tinha muito usuário mesmo indiano. A gente tinha muito vídeo dos indianos fazendo coisas dentro do TikTok. Eu acho que foi isso, inclusive, que chamou tanta atenção da gente, né, pra gente começar a usar tanto esse aplicativo, né? Porque é algo que você abria o aplicativo e tinha muito conteúdo vindo da Índia. E de uma hora para outra isso deixou de existir. E também, de novo, outros impactos que rolaram por causa desse conflito que rolou em 2020 é que a China tinha, assim, alguns investimentos em algumas empresas e algumas startups na Índia, porque a Índia é um mercado é um terreno muito fértil também, assim como o Brasil, porque lá existe uma carência de serviços muito grande. E lá a população da Índia é mais de 1 bilhão de pessoas. Então, por exemplo, lá na Índia não existe um serviço bancário bom como existe aqui no Brasil. E olha que a gente tem cidades aqui no Brasil que não tem agência nenhuma de banco. Que a gente precisa ir nos correios para fazer algum depósito, receber o salário. Só que na Índia, onde tem 1 bilhão de pessoas, a situação é 1000 vezes pior. Então, assim, como existe essa carência, essa ausência de serviços,
muitas startups começaram a fazer trabalhos na Índia, desenvolver empresas, enfim, para entrar no vácuo deixado pelo Estado, né? E a China vê isso com muitos bons olhos, né? Então ela tinha muitos empreendimentos de tecnologia dentro da Índia. Só que por causa desse conflito, ela foi obrigada a tirar também os seus investimentos. E quem que começou a investir justamente nessas empresas quando a China saiu? Os Estados Unidos. Então, a China saindo de lado nesses acordos, aumenta o mercado que os Estados Unidos podem agir. Então, os investimentos chineses saem e aí os investimentos estadunidenses entram. Então, existe também, dá para perceber que existe um interesse econômico muito forte dos Estados Unidos com relação a essa crescida da tecnológica da China. Há uma preocupação dos Estados Unidos. Assim, há também a preocupação da espionagem também, mas ela mais ou menos está sendo usada como como a gente fala aqui no Brasil, ela está sendo usada como um artifício, na verdade, mas a maior preocupação dos Estados Unidos hoje é perder mercado tecnológico para a China. E, inclusive, o presidente da Huawei no Brasil, voltando um pouquinho do assunto da Huawei, falou que, na verdade, os Estados Unidos que fazem espionagem e que, na verdade, os Estados Unidos já cometem, através das empresas, espionagem. E realmente a gente teve alguns problemas com as empresas como o Facebook, recentemente lá nos Estados Unidos, sobre isso. O vazamento de informações de usuários, dos usuários americanos para as eleições de 2018, né? A gente teve esse problema, que culminou em uma série de problemas em cadeia, né? O Facebook respondeu o processo tanto nos Estados Unidos como na Europa, e aí também gerou esse efeito em cadeia, também gerou a criação da LGPD, também aqui no Brasil, lá na Europa, da GPDR, que é um conjunto de leis, né? Que a LGPD é Legislação Geral de Proteção dos Dados, né? LGPD, isso, dos dados. Então, assim, todos esses escândalos causados nas empresas que eles chamam do Vale do Silício, né? Que é onde concentra, onde a maioria das empresas americanas de tecnologia nascem, mostra que não são só as empresas de tecnologia chinesa que cometem crimes de espionagem ou que têm acesso a essas informações. Então, isso nos mostra que a gente precisa estar preocupado com os dois lados, na verdade. E o fato de que os Estados Unidos não têm apresentado até hoje nenhuma prova contundente contra a Huawei só nos leva a crer que talvez seja, assim, puramente o interesse econômico que age por trás dessas acusações todas. Pessoal, vocês estão com dúvida? Tá tudo bem por aqui? Tudo bem, professora. Tá bom. Então vamos passar mais um pouquinho pra frente. E aí a gente achou que tava tudo meio que ficando morno e tal, mas a gente começou 2021 com mais desdobramentos dessa crise da China com os Estados Unidos. E aí o que acontece? Né? Por causa pra gente poder conversar e tá tendo essa aula, enfim, e ter o 5G, o 4G, a gente precisa de investimento de infraestrutura. Então, como rola isso, né? A gente tem muitos cabos submarinos que trafegam essas informações aqui, tá? Estão nessa imagem aqui embaixo. Então, a gente liga os países e as pessoas por meio desses cabos, né, de transmissão. E muitos países, apesar da gente estar presenciando esse avanço, né, na difusão da internet e tudo mais, da conectividade, tem países ainda, principalmente no Pacífico, que por serem ilhas e de difícil acessibilidade, elas ainda não estão completamente conectadas. Então, elas estão tentando se fazer parte dessa ligação, né?
E aí tem essa região aqui da Micronésia Oriental, que está no Pacífico, que começou a fazer uma licitação e chamar e convocar as empresas para poder trazer o cabo para todas essas ilhas aqui que são que fazem parte desse lugar, né? E aí adivinhem, né? Elas fizeram a licitação e aí conseguiram um investimento através do Banco de Desenvolvimento Chinês, né? Só que o que aconteceu? Aí os Estados Unidos começou a falar para essa região da questão da espionagem, colocar esse medo todo em cima desses países, e aí eles voltaram atrás e desistiram do acordo. E aí vão fazer com os Estados Unidos. E não foi só esse lugar aqui. Muitas outras regiões aqui, muitas dessas outras ilhas também começaram a ter interesse em se conectar. E também já estavam em contato com o governo chinês, de alguma forma, para fazer isso. Só que isso desagradou muito os Estados Unidos. Antes eu tinha comentado com você, a Austrália também já tinha feito avançado nessa questão, mas voltou atrás e tinha fechado até com a Huawei. A Nova Zelândia também, mas também voltou atrás. Então isso começou, esse problema que estava rolando com a Austrália e com a Nova Zelândia começou a passar para esses pequenos países que estão aqui. Então isso desencadeou isso desencadeou alguns problemas, não só do ponto de vista comercial, mas aí a gente vê uma etapa. Caramba, vai com um chuvão aqui, hein? A gente começou a ver a escalada do problema entre Estados Unidos e China para um outro nível. Antes o papo estava muito em acusações de ambos os lados, na imprensa, na ONU, na Organização Mundial do Comércio, em fechar consulado, em prender executivos de empresa, em processar as empresas. Só que agora essa escalada, essa tensão do relacionamento está subindo de um nível e já estava sendo antes chamadas de Guerra Fria 2.0. Por que Guerra Fria? Porque na Guerra Fria, eu não sei se vocês já tiveram essa aula de história, mas as tensões entre Rússia e Estados Unidos chegaram a um nível de produção de armamento nuclear. Né, teve a corrida espacial, enfim, tinha essa disputa tecnológica da época muito grande, mas a disputa também por território e por influência, né? Nunca houve uma guerra entre Rússia e Estados Unidos declarada, mas tinha sim essas guerras em países que eram a favor de um ou de outro, né? Cuba viveu isso, o Vietnã viveu isso, o Afeganistão viveu isso. Muitos países da região ali no Oriente Médio também passaram por essa crise, países na Ásia também passaram, aqui a gente também passou, né? A ditadura também foi um reflexo da Guerra Fria. Então, a gente parece que está vivendo essa movimentação de novo, de criação, inclusive, de acordos muito parecidos com o que foi a OTAN, né? A OTAN, que era a aliança ali dos países europeus dos países europeus com os Estados Unidos ali na região do Oriente Médio, ali para ficar perto da Turquia, que é uma região próxima da Rússia. Então essa crise entre China e Estados Unidos, por causa do avanço tecnológico da China, tá gerando uma crise muito parecida com o que foi a Guerra Fria. E por que isso? Aqui tem mais algumas informações. Taiwan também, que é um inimigo da China, que na verdade é um país que é reconhecido por outros 15 países, mas não é reconhecido pela China. A China diz que é um território chinês e tem um problema lá muito grande. E Taiwan está muito perto da China também. Então a Taiwan já fez algumas alegações também de que a China também estava cometendo crimes de espionagem contra as nações estrangeiras. E aí, além disso, do endosso de Taiwan, começa uma movimentação dos inimigos chineses históricos a fazerem uma aliança ali no Pacífico contra a China. E ao mesmo tempo,
a China começou a reforçar as suas bases militares que ela tinha em algumas ilhas do Pacífico. Então, a China é aquele território enorme lá na Ásia, mas ela também diz ter algumas ilhas que pertencem a ela no Pacífico. Então, ela começou também a fazer um reforço dessas bases militares. Construção de míssil, enfim, muita coisa. E isso tudo por causa dessa questão do comercial, né, econômica por trás. Então aqui a gente vê duas matérias bem importantes, que os Estados Unidos, Reino Unido e Austrália anunciam uma aliança estratégica contra a China na região do Indo-Pacífico. E também os Estados Unidos também fizeram um acordo com a Índia e com o Japão e a Austrália para fazer uma frente de ação contra a China. Inclusive Taiwan, que é aquela ilha lá que tem esse problema de ser ou não território chinês, enfim, tem esses conflitos já históricos com a China, também já pediu para fazer parte dessa aliança aqui com a Índia, com o Japão e com a Austrália. Aqui também tem essa informação recente, que a China está construindo nova base para mísseis nucleares. E essa aliança aqui do Reino Unido e da Austrália é para a construção de submarinos nucleares, né? Não são submarinos que têm bombas nucleares, mas que o combustível é nuclear, né? Então, ao invés de usar, por exemplo, um combustível fóssil, eles usam a energia nuclear para poder fazer esses submarinos. Não só isso, eles também estão construindo alguns aviões supersônicos, eles estão melhorando a sua frota armamentista, com o apoio já desses países. E recentemente, nessa semana, a gente teve a reunião, a Assembleia Geral da ONU. Eu não sei se vocês puderam acompanhar aquela vergonha, né, que o Bolsonaro fez a gente passar de novo lá. Mas além disso, além do Bolsonaro, teve algumas informações bem importantes, né, que aconteceram nessa Assembleia. O que rolou lá com relação à China e aos Estados Unidos? Então, a China, o Xi Jinping, que é o primeiro-ministro chinês, ele publicou lá um vídeo, ele tinha gravado um vídeo que foi apresentado lá, falando que a China está comprometida com a paz mundial, que ela não tem, né, intenção de, não quer guerra com ninguém, que ela quer sim trabalhar para manter a ordem internacional das coisas. Ela também prometeu 2 bilhões de doses de vacina da Coronavac, que a gente conhece, até o fim do ano e entregar isso para a ONU. O que mais que ela falou? Ela falou da vacina e também fez algumas movimentações no campo, na questão ambiental, né? De diminuir as usinas de carvão que ela tem fora do país para geração de energia da sua indústria. Então foi um discurso que os especialistas avaliaram como ele estivesse colocando panos quentes na situação, sabe? A gente não quer guerra, a gente vai trabalhar para manter a paz no mundo, somos aqui pessoas de bem, não queremos briga, enfim. Já o Biden, né, que é o presidente dos Estados Unidos atual, né, ele venceu as eleições contra o Trump, ele meio que trouxe um outro discurso bem problemático, assim. Ele não falou de paz, mas também não falou de guerra. Ele falou assim que ele queria proteger, que ele não vai medir esforços para proteger os países aliados a ele. Então, muito já mostrando, meio que falando dessa aliança que já está sendo construída lá no Pacífico. E também ele falou da questão da vacina, né, das vacinas, que ele vai entregar 500 milhões de doses para a ONU fazer a distribuição para países que não têm acesso à vacina tão fácil, né? Porque os Estados Unidos têm sido muito criticados com a relação da vacinação, né? De como ela tem quase todas as grandes empresas de vacina estão lá, as farmacêuticas, meio que ele guarda as vacinas para ele e o resto do mundo que se vire depois. Mas o tom com relação à China não foi nada declaradamente aberto, mas ele falou nesse tom de que não vai medir esforços para proteger os aliados e os Estados Unidos. E aí a gente tem que ficar esperto nas próximas informações que a gente possa ter dessa crise instaurada de China. Pode vir mais informações nos próximos dias.
E pode ser sim que aconteça alguma coisa, como não aconteça também, que a gente já presenciou algumas coisas, alguns eventos parecidos. Mas é isso, gente. O que eu queria passar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho. Vocês têm alguma dúvida, comentário? Não, é um comentário.